Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Miranda, sou advogada especialista na área bancária. Atuo nessa área desde o ano de 2009 e hoje eu quero analisar com vocês um caso de uma mentorada. Na verdade, ela me passou um contrato de financiamento de veículo porque ela queria saber como fazer essa análise, o que ela deveria observar nesse contrato para depois, talvez, ela fechar um contrato com esse cliente. E nós vamos analisar esse contrato juntas, ok? Se você gosta de conteúdo direto, então não esquece de seguir aqui, se inscrever nesse canal, porque eu sou assim, eu vou direto ao assunto. Então já vamos lá, vamos direto para análise, gente. Então o que nós temos que observar nesse contrato? Não pode deixar de observar nesse contrato de financiamento. E lembrando que estamos falando aqui de contrato de financiamento de veículo, tá? Vamos analisar data de fechamento do contrato, a data que foi assinado ali o contrato, a data de emissão. E isso é importante. E por que isso é importante, gente? Porque é isso que vai definir se essa taxa de juros ela vai estar acima ou não da taxa média do Banco Central, tá? Lá no Banco Central, eles divulgam de tempos em tempos essa taxa média. Então, por isso, a gente precisa analisar bem certinho a data de emissão do contrato. Porque a gente vai saber se essa taxa de juros naquela data vai estar acima. Então, por isso, a data de emissão do contrato. Então, primeiro passo, data de emissão do contrato, ok? Depois, nós vamos observar a taxa que foi cobrada nesse contrato. A taxa de juros remuneratórios. E o que são juros remuneratórios? São os juros cobrados do banco. Ele emprestou um dinheiro e ele precisa ganhar por isso. Esse é o trabalho do banco, é com isso que eles trabalham. Então, eles precisam ganhar. Então, esses se chamam juros remuneratórios, diferentes de juros moratórios. Os juros moratórios é quando o cliente atrasa o valor da parcela. Então, atrasou o pagamento, juros moratórios. O financiamento, o valor do empréstimo é remuneratórios. Então, vamos olhar a taxa de juro remuneratórias, a mensal e a anual. E lá no contrato, depois eu vou mostrar para vocês bem com calma, nós temos duas taxas de juros mensais. É a taxa de juro mensal e depois a taxa de juro 7, que é a da operação total. Você não vai considerar essa da operação total, porque a gente já sabe que nos julgados o entendimento não é que utilize essa taxa de juros total, que é a 7, ela é um pouco maior, porque ela abrange outras coisas ali no contrato. Então, precisamos observar a taxa de juros mensal, a simplificada, tá? Que é a menor que vai ter no contrato. Justamente para observar se ele vai estar acima ou vai estar dentro da taxa média divulgada pelo Banco Central. Sempre gosto de insistir nisso, porque é lá que nós vamos ter certeza se esse contrato está ou não acima da taxa média, tá? E se você não sabe como consultar essa taxa média divulgada pelo Banco Central, eu vou deixar um link aqui ensinando exatamente o passo a passo de você chegar lá e como consultar, aonde que você tem que apertar, bem certinho, tá? Então, se você não sabe, vai lá no link depois, ok? Passando essa parte da taxa de juros mensais, nós vamos analisar depois as outras taxas que estão constantes no contrato, ou que podem estar no contrato, tá? Por exemplo, seguro prestamista. Ah, isso é venda casada. Vamos analisar se de fato nesse contrato tem o seguro prestamista e se realmente é uma venda casada, porque tem alguns fatores que precisamos analisar. Então, tem seguro prestamista? Vamos ver. Tarifa de avaliação do bem. Tem tarifa de avaliação do bem nesse contrato específico? Também precisamos avaliar. Pode ser cobrada essa tarifa ou não? Tudo como os doutores e as doutoras já sabem, depende. Que estamos aí no direito, né? Então, realmente precisamos analisar. Além de todas essas taxas, tem a tarifa de cadastro, que também depende se pode cobrar ou não, mas nós precisamos observar tudo isso no contrato. Então, primeiro nós vamos observar tudo isso no contrato, a forma de capitalização. Já adianto que a capitalização, ela é autorizada desde que expressa no contrato. Mas qual é a capitalização autorizada expressa no contrato? Então, vamos analisar isso também. Então, vamos lá para o contrato, gente? Vamos olhar esse contrato com carinho, vamos analisar passo a passo?
Vamos lá, pessoal. Então, tô aqui com o contrato, tá? É um contrato de financiamento que a minha mentorada me liberou. Ela me pediu aqui pra gente analisar e vamos avaliar juntos, tá? Lembra o que que eu falei pra vocês? Qual é a primeira observação que devemos fazer? Vocês lembram? Então, é a data de emissão desse contrato. E eu já tenho aqui, ó, 21/7/2022. Essa foi a data que esse contrato foi assinado, foi emitido, tá? Local e data tá aqui. Então, essa é a primeira informação que nós vamos observar. Lembra por quê, né? Precisamos avaliar qual era a taxa de juros divulgada no Banco Central nessa data para verificar se estava, sim, acima ou não da taxa média. Próxima observação que vamos fazer é a taxa de juros. E nesse ponto, eu tenho que alertar vocês novamente sobre a taxa de juros nominal. É aqui que a gente precisa observar. Nesse contrato específico, 2,53 ao mês e 30,34 ao ano. Então, essa é a taxa de juros que devemos observar e não a do custo efetivo total, tá? Ó, total é 46. Aqui é 30, dá uma boa diferença, mas já está pacificado. Não podemos utilizar essa, e sim a taxa de juros nominal, ok? Não esqueçam disso, tá? Depois que a gente analisou aqui a taxa de juros, para depois avaliar, nós vamos avaliar a parte de tarifas. O que que foi cobrado de tarifa nesse contrato? E aqui eu já tenho tarifa de cadastro, R$ 870. Pode ser cobrada? E aí? Vou falar depois. Tarifa de avaliação do bem, R$ 150. Seguro prestamista, olha aqui o seguro aqui, gente, 1.724,34, foi cobrado dentro desse contrato. E olha que interessante, quem é a seguradora? O mesmo banco que financiou para o cliente vendeu o seguro. E aí, será que pode? Vamos avaliar depois, tá? E essas são as principais observações aqui nesse ponto. Seguida, nós vamos observar a parte da capitalização. Lembra que eu falei para vocês? Capitalização, ela é permitida desde que expressa no contrato. E olha aqui a capitalização do contrato, hein? Tá aqui expressa, gente. Mas como que ela tá expressa? Vamos avaliar? Aqui ela tá de forma diária. A gente pode capitalizar diário, mesmo que expresso? Como que funciona? Nós vamos avaliar em algum momento desses, tá? E depois disso, nós precisamos avaliar quais foram os valores cobrados nesse contrato. E aqui eu tenho o valor principal do financiamento. Então, o valor total do financiamento foi 30 mil. Esse é o valor principal sem juros nenhum. Depois, lá no final, ele vai com juros. Mas esse foi o valor liberado aqui para o cliente. Ele foi liberado aqui para pagar a primeira parcela no dia 22/8/2022, tá? Logo um mês depois vai ter que pagar a parcela. E aí aqui nós vamos verificar, foram 48 parcelas de 1.253,59. E por que eu preciso disso tudo, Camila? Precisamos disso tudo para fazer o cálculo, gente. E agora, Camila, o que eu faço com todas essas informações que você me falou, hein? Agora nós vamos partir para o cálculo, né, gente? Precisamos avaliar qual a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, qual que estava sendo cobrada e partimos para o cálculo. Vocês querem aprender a fazer o cálculo? Gente, esse é o pulo do gato, é ali que você vai chamar o seu cliente. Você tem que aprender também o atendimento, explicar tudo para o cliente, tá? O que eu vou falar para vocês aqui agora? Algumas coisinhas relacionadas ao que nós analisamos, como, por exemplo, a tarifa de cadastro. Ela pode ser cobrada ou não? Como que está funcionando isso? Então, eu vou te falar o seguinte, a tarifa de cadastro, ela só pode ser cobrada se for o primeiro relacionamento do cliente com o banco. O cliente já comprou através dessa instituição financeira, com essa. Já foi avaliado o crédito dela, o cadastro dela já foi avaliado antes. Então, não tem o porquê o banco cobrar novamente. Agora, é a primeira relação deles de contratual. Aí, nesse caso, sim, nesse caso, o banco pode cobrar essa tarifa de cadastro. Olha só, vocês sabiam disso? Comenta, gente, comenta aqui comigo se vocês sabiam, se vocês tinham essa informação. E a tarifa de avaliação do bem, pode?
Me dizem, o que vocês acham? Pode? Tarifa de avaliação do bem, gente, já vou soltar aqui para vocês porque eu não gosto muito de enrolação, né? Tarifa de avaliação do bem, ela até pode ser cobrada também. Nós vamos precisar avaliar isso no contrato. Tem um laudo avaliando bem, demonstrando como que estava a situação do bem? Na maioria das vezes não tem esse laudo. Então o banco ele tem que comprovar que de fato foi realizado o serviço de avaliação do bem, para daí fazer a cobrança. E como que a gente vai saber de tudo isso? No atendimento, conversando com o cliente, perguntando para o cliente, porque a gente também não tem tanta certeza. No caso da avaliação do bem, a gente vai olhar no contrato, a gente vai olhar se tem nesse contrato essa comprovação, isso sim. Mas e no caso da tarifa de cadastro? Você vai precisar perguntar para o cliente. Você já comprou antes com esse banco? Você já comprou, fez algum outro tipo de financiamento? Aí você vai saber. Então, a importância do atendimento, do cálculo e da análise contratual é muito importante. Simples, gente, é muito simples. Eu sei que eu falei bastante, que eu mostrei bastante, mas depois que você pega, vai assim, ó. E aí você fecha muitos clientes, bem tranquilo. Agora, eu vou, claro, as minhas mentoradas sabem fazer os cálculos, elas com certeza já aprenderam a fazer. E isso eu entrego na minha mentoria. Eu estou preparando um curso também voltado para essa área de revisionais, de como você ganhar dinheiro com direito bancário. E as minhas alunas já sabem. E se você gosta desse tipo de conteúdo prático, sem enrolação, me segue no Instagram, se inscreve no canal. Lá no Instagram eu solto muitas dicas mesmo assim da nossa realidade, da nossa prática. Lá também eu solto também as promoções, os cursos, e-books e o principal, eu abro vagas para mentoria. Então não esquece de seguir lá no Instagram, gente. Foi um prazer falar com vocês hoje e mostrar um pouquinho desse trabalho. Até mais!